Romanos capítulo 1, versículo 16, é o texto que nós vamos ler e muitos de nós sabemos de cor este versículo, não é? Vamos ler somente a primeira parte deste versículo, que é o tema da nossa mensagem. O irmão em casa também, abra suas Bíblias, Romanos 1, versículo 16. Vamos juntos, não estou envergonhado do Evangelho a respeito de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos ler o restante, né? Esta mensagem foi primeiramente pregada aos judeus, mas agora também aos gregos. Amém. Que texto maravilhoso. Paulo disse: eu não estou envergonhado. Ele escreveu esse texto, ele escreveu Romanos, depois que ele esteve em Atenas. E muitas pessoas assistiram a mensagem, mas pouquíssimas aceitaram Jesus. Paulo disse: eu não estou envergonhado do Evangelho, porque eu sei que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, nós vivemos numa época muito difícil, porque o diabo tem orientado coisas que não é da sua competência. O diabo tem orientado a evangelização. Eu li recentemente um livro de um pastor americano sobre a influência do diabo nas traduções da Bíblia. Ele se mete em tudo que é de Deus. O apóstolo Paulo chegava numa cidade idólatra, que adorava muitos deuses, e ele então abria o Velho Testamento, porque não existia o Novo Testamento, e mostrava que o Messias que estava prometido era Jesus que tinha vindo ao mundo. E as pessoas aceitavam a Cristo. A cidade de Éfeso teve 200 mil habitantes, dizem que a metade se converteu. Os templos pagãos ficaram abandonados. As fábricas de falsos deuses, de imagens, faliram, e havia cristãos espalhados por toda parte. Na cidade de Corinto, o apóstolo Paulo pregou 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, 18 meses. Diz a história secular que ele dava assistência pastoral de 11 horas da manhã às 4 horas da tarde, todo dia, ajudando as pessoas a entenderem que Jesus Cristo é o Salvador e que o Evangelho tem poder. A transformação dos crentes só pode acontecer quando a pessoa entende que o Evangelho é poder de Deus. Hoje, estamos tentando ter igrejas agradáveis, igreja onde possa ter atração para jovens, atração para adolescentes, ser uma igreja em que as pessoas se sintam bem, ao invés de ser igreja que pregue que nós somos pecadores e que não há outro caminho para o céu. A princípio, pensávamos que as Olimpíadas de Paris seria uma grande propaganda contra o Evangelho, mas está sendo o contrário. Está tendo um avivamento em Paris. Muitos atletas estão se declarando cristãos, tem havido concentrações evangelísticas por lá. Porque o que aconteceu com vários homens da antiguidade que foram grandes testemunhos do Evangelho,
Pedro, André, Tiago, Tomé, Mateus, Tadeu, esses apóstolos morreram barbaramente. Eles foram assassinados por causa do Evangelho, mas eles nunca recuaram. Um escritor disse que parece que depois que Jesus morreu, os apóstolos sentaram numa mesa e pegaram o mapa do mundo conhecido daquela época e dividiram. Você vai para tal lugar, você vai para tal lugar. Tomé foi para a Índia e outro foi para a Arábia. E então, dentro de 50 anos, depois que Jesus morreu, todo o mundo conhecido já tinha conhecimento do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tem esse versículo pode ser cantado. O Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. O Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus. Muito bem, esses apóstolos foram testemunhas oculares. Em Evangelho de João, a carta de João, lá no finalzinho de Apocalipse, diz no versículo 1, Cristo já existia quando o mundo começou. Entretanto, eu mesmo ouvi com os meus próprios olhos e o ouvi falar. Eu toquei nele com as minhas próprias mãos. E isso proclamo a respeito da palavra da vida enviada por Deus. Os apóstolos não tiveram a menor dúvida que Jesus Cristo estava vivo. O grande problema de muitos crentes hoje é que eles vivem como se Jesus ainda estivesse morto, ainda estivesse na sepultura, não tivesse ainda ressuscitado. No livro de Atos, o Lucas, o escritor, diz: no meu primeiro livro, que é o livro de Lucas, eu relatei a você, Teófilo, a respeito da vida e dos ensinos de Jesus e de como ele foi levado para o céu depois de dar aos seus discípulos as instruções por meio do Espírito Santo. Lucas tinha tanta certeza que o Evangelho é o poder de Deus, que ele escreveu um livro que tem o nome de Lucas e escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, somente para ajudar o seu amigo Teófilo na vida cristã, como se fosse uma classe de novos convertidos. Os apóstolos estavam convictos que Jesus estava vivo. Se nós perdermos essa visão do Cristo vivo, nós morremos. Nós morremos. Nós precisamos entender que Jesus está vivo em todo lugar. Não há lugar algum onde ele não esteja vivo. E neste final de semana, quando a igreja completa 79 anos, nós estaremos proclamando que Jesus Cristo está vivo, que ele vive e reina. Não há nada neste mundo que possa travar o avanço do Evangelho no mundo. Ainda mais hoje, com o avanço da internet. Em Apocalipse diz que o anjo voava no meio do céu com uma mensagem. O anjo voava no meio do céu com uma mensagem. Hoje nós sabemos que é a internet que voa no meio do céu com a mensagem do Evangelho. Uma jovem foi minha ovelha no Rio,
mora no norte da Itália. Ela me disse que na cidade dela não tem uma igreja evangélica de qualquer denominação. Se ela quiser ir a uma igreja evangélica, ela terá que viajar 2 horas de carro para ir à igreja. Mas ela assiste os cultos da nossa igreja. Lá tem internet. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tomé teve a sua vida transformada quando ele viu Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitou no domingo de manhã. À noite teve o primeiro culto. Aquele domingo à noite teve o primeiro culto lá na Galileia. Tomé não estava. Faltou a igreja. Os discípulos falaram com ele: rapaz, Jesus apareceu. Com as portas fechadas, Jesus apareceu e está vivo. Ele disse: se eu não vir os sinais dos cravos na mão dele, e a marca do lado dele, da flechada que ele levou, eu não vou crer não. No domingo seguinte, à noite, os discípulos estavam reunidos e Tomé também. Jesus apareceu e disse: Tomé, coloca aqui a mão em mim, vê se não sou eu mesmo. Olha, não tinha WhatsApp, como é que Jesus soube disso, né? Essa é uma outra grande questão, irmãos. Jesus sabe tudo. Não precisa ninguém mandar mensagem para ele. Ele sabe tudo. Coloca a mão aqui. Ele se ajoelhou, adorou o Senhor e creu que Jesus realmente estava ressuscitado. Mas conta-se uma lenda que mais tarde Tomé voltou a ter dúvidas. Aí ele foi procurar o apóstolo Pedro. Aí Pedro disse: rapaz, olha, eu não vou poder te dar atenção, porque teve um aleijado lá na porta do templo que se converteu e foi curado, e por causa disso muita gente aceitou Jesus e eu estou dando orientação a eles e tal. Numa outra oportunidade eu converso com você. Então ele foi procurar João. João falou: rapaz, eu não posso, eu estou ajudando Pedro, os novos convertidos. Então Tomé entendeu que os seus colegas de ministério, que estavam trabalhando muito, não tinham dúvidas quanto à ressurreição de Jesus. E ele então procurou fazer alguma coisa. Os apóstolos se tornaram corajosos. Como foi a reunião da igreja logo depois da morte de Jesus? Eles estavam reunidos na casa da mãe de João Marcos, portas fechadas, e ali apareceu Jesus, apareceu com portas fechadas. Eles eram medrosos, estavam com medo, portas fechadas, falando baixinho, para ninguém descobrir que eles estavam reunidos. Quando eles descobriram que Jesus estava ressuscitado, não teve mais barreiras. E em Atos capítulo 4, versículo 18, as autoridades disseram a Pedro e João: olha, nós vamos soltar vocês, com uma condição: vocês não vão mais falar nesse nome de Jesus. Então, eles disseram às autoridades: vocês acham justo ouvir a vocês e não a Deus? Vocês acham justo? Não teve jeito, saíram dali pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho.
Eu tenho uma experiência com esse texto. Eu estava dando aula, eu era professor da classe de novos convertidos, lá em Madureira. Eu tinha sempre aproximadamente 40 alunos se preparando para o batismo. E o José era um novo convertido. E ele chegou atrasado na sala. E quando eu falei, vocês estão proibidos de falar no nome de Jesus. E continuei a aula, foi a hora que ele entrou. Quando terminou, eu perguntei se alguém tinha alguma pergunta a fazer. José falou, eu queria saber por que não pode falar mais no nome de Jesus. Ele pegou o bonde andando, né? Irmãos, nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. Então, que coisa maravilhosa. Os apóstolos se tornaram corajosos depois da ressurreição. Não tem problema nenhum. O que aconteceu com Paulo? Olha, Paulo era um fariseu 100% consagrado ao farisaísmo. Ele era obediente à lei de Moisés, muito obediente. E ele era muito zeloso. Ele então tinha autorização para ir em outros lugares e prender os crentes. Ele armou lá o seu esquema, seus colegas, todo mundo a cavalo, na estrada de Damasco, para onde ele ia. Apareceu um clarão na frente dele, caiu do cavalo, ficou cego e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu acho que Jesus falou assim. Jesus não disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Acho que Jesus falou amavelmente, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali foi a conversão de Paulo. Que mudança maravilhosa. Tive um professor no seminário e disse que um irmão, sem muita instrução, estava falando do evangelho para um incrédulo. Ele disse, eu não vou me converter nunca, quero saber nada do evangelho, coisa nenhuma, zombou do irmão. O irmão falou, está certo, você não quer ser crente, tudo bem, mas se algum dia você se converter, você vai cantar um hino que a gente canta lá na igreja, que diz, que prazer eu senti no dia em que me converti. O evangelho é o poder de Deus, por isso não podemos nos envergonhar, e a nossa igreja não tem se envergonhado desses 79 anos, pregando o evangelho, falando do amor de Deus para todas as pessoas, dando testemunho do evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 1,12, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. O crente que crê mesmo que Jesus Cristo está vivo e que é o seu Salvador, ele não tem dúvidas. Não tem dúvidas. Eu sei em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. 1 João, lá no final do Novo Testamento, tem 5 capítulos. Do começo ao fim, fala de relacionamento de 5 pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, você e o próximo. Que coisa maravilhosa, irmãos, ter essa vida. Logo no primeiro capítulo, ele fala várias vezes sobre Jesus, chamado de vida eterna, de vida em abundância.
são sinônimos de Jesus. Quem tem Jesus tem vida, vida em abundância, vida para valer. A igreja do Senhor precisa de homens e mulheres verdadeiramente consagrados ao Senhor. Esse é o nosso propósito, pregar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, não um Evangelho agradável, mas um Evangelho transformador. O Evangelho não pode ser agradável para uma pessoa que quer continuar no seu pecado. Um colega me falou, sábado passado, que ele esteve numa igreja evangélica na Holanda. Depois do culto, nossos jovens vão a uma pizzaria, vão a uma sorveteria, lá eles vão para os bares, para beber bebidas alcoólicas e para cheirar cocaína. E a igreja não faz nada. Irmãos, precisamos falar sobre Jesus, sobre o poder de Jesus, poder transformador na vida das pessoas. Não podemos simplesmente conquistar pessoas, precisamos conquistar almas para o reino do Senhor. Eu espero que este final de semana seja uma boa colheita para Jesus, para o reino de Deus, aqui na nossa igreja. Temos muitos convites ainda, os irmãos podem levar convites para distribuir na sua vizinhança. Não deixe sobrar convite para depois ter que jogar fora não, que não vai servir para o ano que vem. Tá bom? Vamos orar, vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus.